Vamos lá começar o nosso papo aqui. O Congresso Nacional elevou um pouco o tom nessa semana das cobranças sobre o STF e provocou uma reação do ministro Luiz Roberto Barroso, novo presidente do tribunal. Disse não ser a hora de fazer mudanças na corte. O tensionamento na relação entre os poderes incluiu um recado público do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PL, citando a importância de respeito aos limites constitucionais e a aprovação de um projeto em comissão do Senado para restringir decisões individuais em tribunais superiores. Em contrapartida, Barroso, que assumiu o comando, como eu disse, do tribunal nessa semana, convocou uma entrevista coletiva em defesa da Constituição. O Eduardo, briga de cachorro grande, a gente já tocou inclusive nesse assunto aqui na semana passada, mas o tom vai subindo de um lado e de outro também. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ontem foram realizadas duas cerimônias, uma no Congresso, outra no Supremo, para a celebração dos 35 anos da nova Constituição. E engraçado, né, João? Engraçado. Falei em Constituição, abri um parênteses. Eu estava conversando aqui no Rádio Vivo com a Suzana Cremasco. A Constituição dos Estados Unidos, a segunda mais longeva do mundo, tem 27 artigos. 27. E mais de 200 anos de existência, ela tem 50 e poucas propostas de emenda. A nossa tem mais de 200 emendas e já tem mais de 140, tem mais de 200 artigos e mais de 140 emendas em 35 anos. Como a gente tem a mania de ficar imitando os Estados Unidos, vamos imitar isso, né? Mas voltando, nós tivemos essas duas sonoridades e você via claramente a diferença entre o discurso e a prática, entre a teoria e a prática. Estavam todos com a pose de serenidade, defendendo a democracia. A gente vê que o mal-estar está criado. E para quem não está acostumado com o nosso Jornal da Itatiaia à noite, ou não pode ouvir, eu sugiro que passe a acompanhar a partir de 7 horas, que agora tem um comentário do professor Felipe, que é muito bom. Ontem ele estava falando disso. O que pode parecer para o Supremo agora muito ruim, lá na frente pode ser bom. Tem um monte de coisas que foram pontuadas hoje no Jornal da Itatiaia pelo Rogério Marinho, que o Congresso está irritado. E o Congresso tem muita razão, João. Se você não está feliz com os deputados e senadores que tem, é só votar melhor em 26. Mas os que lá estão representam a população brasileira. E não é lícito, Júnior, não é aceitável do ponto de vista da lógica humana que uma canetada de um cidadão que não tem mandato popular suspenda a decisão de 513 deputados e mais de 81 senadores. Então, para não entrar nas outras questões que estão sendo elencadas, polêmicas, você não pode, numa canetada, ou 11 ministros, decidir sobre aborto, descriminalização da maconha, esses temas, marco temporal, esses temas que são divisores da sociedade brasileira. Você não pode, gente. Mas essa agora, Eduardo, mas é que são provocados por causa da Constituição, não sei o quê, patati, patatá. Júlio, não pode uma canetada de um cidadão dizer que não vale o que os representantes do povo brasileiro na Câmara e no Senado decidiram. As duas instituições estão muito afetadas junto à opinião pública. E comigo também. Mas eu sou plenamente Congresso dessa discussão. Professor Felipe Nunes, já que o senhor foi citado aí na história, o Rodrigo Pacheco, que é um cara mais lúcido e inclusive tenta ali contemporizar situações, acalmar os ânimos, a gente vê ele um pouco com um ímpeto um pouco mais, eu diria, em pé, em relação a essa história. Agora a gente vê o Arthur Lira também, ou seja, os presidentes das duas casas legislativas, acho que chamando a atenção do Supremo. Vamos com calma aí. Bom dia. Bom dia, Júnior. Essa história de separação de poderes, Júnior, ela é antiga, né? Ela vem de Montesquieu, quando disse que a melhor maneira de evitar a tirania é que os próprios poderes se controlam. Depois, os federalistas americanos implementaram isso de fato num presidencialismo que funciona até hoje nos Estados Unidos e que nós copiamos em grande medida. Por que eu estou dizendo isso? É totalmente natural que num sistema de freios e contrapesos haja esse tipo de discussão. Eu acho salutar, acho desejável, acho muito bom que o Senado esteja colocando em discussão, e aí faço aqui uma referência positiva à postura do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que teve a coragem de dizer aquilo que as pessoas pensam, porque as pessoas pensam assim.
o Supremo Tribunal Federal, que teve um importante papel na defesa da democracia no Brasil nos últimos anos, em alguns momentos está ultrapassando os seus limites constitucionais. Quem é que pode fazer o controle? O Senado. Se o Senado não fizer isso, aí eu fico preocupado, porque aí a gente cai na tirania. Então, acho muito positivo, espero que algumas das ideias avancem. Tem algumas que me parecem absurdas, mas essa de controlar para não haver... Imagina, Eduardo, às vezes um ministro, isso, na madrugada, decide cancelar... essa é decisão do Senado aqui, da Câmara, nós vamos tirar. Como assim? Eu esqueci de citar uma aqui, é uma senadora, que eu não vou lembrar o nome dela, da Pé da Vida, convocaram o cara para ir lá depor na CPMI, o ministro André falou assim, não vai não. Não, tá doido, não pode não, isso é ultrapassar o poder. E o outro, que é a ideia do Rodrigo Pacheco, está correto, acontece nos Estados Unidos, viu, Júnior? Isso não tem ninguém inventando a roda. Nos Estados Unidos, o mandato dos ministros da Suprema Corte, ele é limitado. Você não fica lá o resto da vida, não. Isso é bom para a democracia. Então, eu parabenizo o Senado, o Congresso, que muitas vezes é criticado, nesse caso, para mim, está fazendo um papel importante para a democracia. Ô Rita, o Rodrigo Pacheco, que é conciliador, né, e sempre tem um tom ali de apaziguar, quando ele levanta um pouquinho o tom, todo mundo presta atenção, né, nessa história, e ele conseguiu levar a atenção, não só dos jornalistas, mas da opinião pública para essa história também. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu complementando o que disse o Eduardo e o Felipe, eu acho que a atitude de Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Senado, ela foi oportuna. O momento pedia isso, porque está havendo uma insatisfação muito grande da sociedade brasileira com o Supremo, principalmente nessas decisões monocráticas. E a sociedade começava também, né, a colocar esse peso no Congresso. Então, a decisão foi oportuna, sempre é tempo de reformar, sempre é tempo de conversar para melhorar e evoluir nas relações. Então, é mais do que oportuno. Passou da hora, né, Júnior? Agora, antes tarde do que mais tarde, mas eu acho que estava passando da hora. Então, foi oportuno e vamos ver no que isso vai dar. E parabéns ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que finalmente se manifestou. Rita, e só para complementar, veja você, na última pesquisa que a Quest fez sobre confiança institucional, das 11 instituições testadas, o Supremo Tribunal Federal está em 8º lugar. Você imagina, ou seja, eles precisam reconstruir a imagem deles e a confiança com a população. E essa medida vai, na minha opinião, ajuda o Supremo a reconquistar a confiança. Porque decisão monocrática, Rita, você vai concordar, não eleva a moral de ninguém. O Felipe, e o Congresso estava onde? Ou estava separado, Senado e Câmara? Pertinho, vizinho. Está ali, 9º, 10º, quer dizer, está todo mundo mal. Exatamente. Nós precisamos reconquistar, Rita, a confiança institucional na nossa política, nas instituições. Ou seja, nós, eleitores, não estamos sendo representados por quem deveria nos representar e não estamos gostando dos guardiões da Constituinte, da forma que eles têm agido. Eu só queria acrescentar uma coisa, Felipe, Júnior, Eduardo, a bancada toda. Quem provoca o Supremo? Na maioria das vezes, principalmente no último governo, os partidos de esquerda. Então, que os deputados e os senadores conversem entre si para pararem de provocar o Supremo e decidirem onde tem que ser decidido, na Câmara e no Senado, aquilo que diz respeito a legislar para a sociedade brasileira. Marcelo da Fonseca, algum contraponto nessa história aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Parabéns, professor Felipe Nunes. Bom dia a todos os ouvintes. Eu ia pontuar exatamente essa última colocação da Rita, que muitas vezes a falta de aceitar o jogo democrático dentro do Congresso acaba empurrando o problema para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu vejo como muito positiva essa discussão, principalmente em relação à questão monocrática, né? As decisões monocráticas do Supremo. E tem um levantamento interessante da Fundação Getúlio Vargas, que nos últimos anos foram mais de 830 decisões monocráticas de ministros do Supremo. Então é muita decisão monocrática interferindo no processo legislativo. Vamos pensar bem. Um deputado, um senador apresenta um projeto de lei. Ele tem uma ideia para atender alguma base, alguém convence ele a algum projeto de lei. Ele apresenta esse projeto, cria-se uma comissão para discutir esse projeto. Depois o projeto passa pela CCJ, Constituição de Constitucionalidade e Justiça.
para avaliar se o projeto segue os ritos constitucionais. Depois ele passa normalmente por 2 ou outras 3 comissões. Aí ele vai em plenário, é votado em primeiro turno. Depois ele volta para a comissão para saber se teve alguma mudança. E depois ele volta a ser votado em segundo turno plenário. Só aí na Câmara, a gente fala 1 ano e meio, 2 anos, se o projeto for rápido. Mas ele fica sendo discutido por 2 anos, pelo menos. Ele vai para o Senado. O Senado cria uma comissão para avaliar o projeto, né? Passa por uma comissão de senadores. Ele vai para plenário do Senado em primeiro turno, volta para a comissão. Olha todo o trajeto que um projeto tem que percorrer no Legislativo, né? Ele é discutido por dezenas de parlamentares antes de ser aprovado. Esse projeto que levou 3, 4 anos para ser aprovado, um grupo de deputados ou algum grupo de político não gosta desse projeto, vai lá no ministro Supremo e questiona. Em uma decisão monocrática, um ministro do Supremo consegue destruir, né, derrubar tudo que foi discutido, às vezes, ao longo de 3, 4 anos. Então, é preciso, principalmente nessa questão da decisão monocrática, passou da hora do Congresso avaliar isso. E a impressão que dá é que o Congresso estava dormindo pelos últimos anos. Porque muitas vezes para o Congresso, para alguns parlamentares, é interessante que o Supremo atue dessa forma. Peraí, eu sou minoria, eu não consigo convencer os parlamentares, meus colegas, a aprovar esse projeto, então deixa o Supremo como uma arma. E aí muitos grupos políticos usam o Supremo como uma arma. Só que aí vai caindo, né, o Supremo vai perdendo sua relevância, vai perdendo sua importância em relação, né, à opinião pública, e chega a esse ponto que o Supremo não tem mais nenhum tipo de respaldo. Então, que bom que o senador Rodrigo Pacheco está tomando essa atitude, que seja discutido no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também já falou que tem intenção de discutir isso. É um avanço constitucional e um avanço na harmonia dos poderes do Brasil. É arrematador. 2 coisinhas muito rápidas. Uma, quando o Marcelo faz essa conta de 3, 4 anos para o rito de um projeto tramitado dentro do Congresso, ele está referindo-se a projetos sem maiores polêmicas. Quando é aborto, quando é maconha, é 40 anos. A reforma tributária ficou 40 anos. Código Civil e tal. Agora, outra informação importante, gente, nós temos que ser honestos. O Supremo está mal avaliado na população. O Congresso também, mas a imprensa também, da qual nós fazemos parte. Né? Júnior, eu sei que nós estamos alongando, mas eu não posso só deixar de dizer uma coisa, Marcelo, a importância desse assunto. Ninguém aqui está defendendo que o Supremo não seja o defensor das minorias. Vou dizer por que eu estou dizendo isso. O projeto está sendo discutido não é para acabar com o sistema de freios e contrapesos, é para acabar com a unilateralidade, ou seja, um ministro sozinho do Supremo tomar uma decisão. Se houver consenso no plenário, depois de ser avaliada a questão da constitucionalidade, é normal e desejável que o Supremo haja. Mas do jeito que está acontecendo hoje, o que a gente está questionando é a unilateralidade. Um ministro sozinho, na calada da noite, toma uma canetada. É a função do Supremo discutir isso, né? Como uma corte colegiada. E também está sendo discutida a questão do pedido de vista. Porque às vezes cai para o ministro pede vista e agora está até tendo algumas mudanças de prazo, mas às vezes o projeto fica ali na gaveta daquele ministro, ele fica até aposentar os 75 anos, né? Às vezes fica mais de décadas parados com o ministro.